Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje estou aqui para falar e indicar uma história já um pouco antiga, já faz mais de 20 anos que Perfect Blue, um filme de Satoshi Kon, foi lançado, mas ele continua tendo uma história extremamente atual, com discussões importantíssimas, relevantes e questionamentos que servem para nossa realidade inclusive das idols, das estrelas jovens que muitas vezes são colocadas em contextos que elas não precisariam estar. A gente acompanha nessa história toda a trajetória de Mima, uma jovem idol japonesa que começa a ter toda a sua carreira, vida e atitudes moldadas em função da persona que ela precisa construir em função da sua carreira como uma estrela. Como uma idol, depois como uma atriz. Bem, vem entender comigo toda essa questão. Comenta aqui embaixo se você já conhece Perfect Blue, o que você acha, ou se você tem outro filme, outra história desse tipo ou de qualquer outro para indicar, inclusive para eu trazer aqui e comentar no canal. Aliás, deixa o seu like se você gosta desse quadro para que a gente continue sempre fazendo e se inscreve para não perder nenhum dos próximos vídeos, inclusive vlogs que estão saindo diretamente do Japão com coisas otaku, geek, tradicional pra caramba, culinária, tem muita coisa pra sair, tá super legal, se inscreve pra não perder. Como eu falei, Mima, a protagonista, é uma jovem idol, uma japonesa que canta na banda Chan, um trio de meninas que seguem bem aquele molde de idol, garotas que instigam ali os fãs a gostarem delas porque elas são um padrão de beleza, lindas, mas tem que ter um comportamento padrão perfeito. Se você não sabe, tipicamente até hoje, idols, por exemplo, não podem ser vulgares aos olhos da indústria, elas não podem ter vários relacionamentos, sequer às vezes um relacionamento aberto publicamente. Elas precisam, como objeto de admiração, terem corpo, atitude, expressão exatamente dentro de uma caixinha, ou elas não conseguiriam fazer parte dessa indústria. E é a mesma coisa com as meninas da Chan. E no caso, neste filme, quando a gente começa a assistir, a Mima, por influência dos seus empresários, é direcionada para a carreira de atriz. Isso porque a carreira de uma idol, principalmente iniciante, ainda em ascensão como a Chan, é insegura, não é tão estável, não dá tanto dinheiro, especialmente nesse caso do filme, para os seus empresários. Então, por que não colocar esta menina que demonstrou uma capacidade um pouco ali razoável como atriz para este meio? Direcionar Mima, que tinha o sonho e foi para Tóquio para cantar, era este o talento em que ela acreditava, colocar ela como atriz. Por que não? Pode dar dinheiro. E Mima, sempre direcionada por aqueles que auxiliam, acaba aceitando. Embora dentro dela ela nem se questionasse no momento, mas ela queria mesmo era ser cantora. Embora ainda como idol, ela já lidasse com toda uma pressão dos fãs, todo aquele momento entorpecente de terem várias pessoas que te admiram demais, que te cultuam pra caramba. Em determinados momentos no seu show podem ter alguns que passam um pouquinho do ponto e, claro, existem sempre os fãs mais cobiçadores, stalkers que te seguem, que sabem demais de você. É um pouco até assustador. E a história começa a envolver, tanto na ficção quanto na realidade, casos de assassinatos muito cruéis. O bom de Perfect Blue, no começo, é que ele já faz propositalmente cortes que intercalam a vida e a apresentação, a última apresentação da Mima como idol, ali com a Chan ainda, com alguns dos seus momentos normais da vida do dia a dia. Ela mora num apartamento pequeno, ela anda de trem, de metrô, ela vai ao mercado, ela alimenta os peixinhos. Fora de todo o glamour, existe, ou pelo menos deveria existir, uma Mima, uma pessoa com desejos, vontades, ambições próprias. Só que parece que fora do seu apartamento, ela não existe, ela é apagada em função do que ela precisa ser. Durante um grande tempo, mesmo seguindo o seu sonho, ela era a idol e precisava se comportar, se portar como tal. E a partir de agora, ela seria então uma atriz, porque lhe disseram que seria melhor. Lhe disseram que ela era adequada para esse caminho e assim ela faz. E a gente vê toda essa transição dela como idol, cultuada, admirada, mas sempre num molde de menina perfeita, sendo desconstruída para entrar numa carreira de atriz, que eventualmente se expõe muito mais,
que mostra mais o corpo. E olha só, se você quer ascender, até mesmo como estratégia de mercado, de novo feita pelos outros, de repente ela precisa mesmo passar por exposição corporal intensa. E é isso que ela quer? Eu não vou dar mais spoilers do que eu já dei sobre a história. O que você precisa entender é que ao longo de todo esse processo, num filme que não é tão longo, tem mais ou menos 1h20, Satoshi Kon nos mostra toda a angústia de Mima. E como dessa maneira ela vai se apagando para imprimir externamente o que os outros querem que ela seja. E a montagem vai ficando cada vez mais complexa, porque no começo você tem a idol e a Mima em casa, pessoa física e aquela que brilha no palco, e de repente você tem a transição da idol para atriz, de novo ela ainda em casa, e de repente você tem a Mima que virou atriz, a Mima que está atuando, porque a gente vai acompanhando ela dentro de uma ficção, de uma espécie de série que tem um enredo parecido com a sua própria história na vida real, e ela ainda em casa existindo, mas cada vez mais deixando de existir. E a própria Mima não se reconhece mais, ela não se entende, ela não consegue compreender o que é ela e o que é a sua personagem e o que é a atriz. E o quanto dela, a essência, ainda existe nisso tudo. Ela vai se apagando, ela vai ficando mais infeliz, mas ao mesmo tempo quando precisa dar uma entrevista para falar de algo que foi doloroso, pesado e ruim, que ela não desejava, ela entra na máscara e ela sorri e ela parece leve e bem. Essa é uma discussão que tem muito em um mangá que eu já comentei aqui no canal, que chama Helter Skelter, que é na relação da jovem que precisa se expor, que precisa mostrar felicidade, beleza, autonomia e por dentro vive com inseguranças. Não é o caso de Perfect Blue, mas se, por exemplo, a Mima continuasse nessa carreira de idol, em algum momento isso iria acabar, porque mesmo como idol tem um tempo limite para você conseguir estar ali. Não é só uma questão de você se enquadrar e você teria vida longa. Não, você tem que ser jovem. Você tem que ser atraente naqueles padrões que em determinado momento, com certa idade, você não consegue mais. A indústria se renova. Sugiro que vocês vejam esse meu vídeo de Helter Skelter também, porque ele trata muito dessa deteriorização natural do corpo contra toda a dinâmica e pressão da carreira midiática da mulher, especialmente, que precisa sempre estar perfeita, e isso é impossível quando a gente trata de passagem de tempo, de envelhecimento. Bem, Mima fugiu dessa questão com a idol, mas ela continua dentro de uma carreira muito opressora. Ao mesmo tempo que ela está sozinha e com seus empresários lutando para se adequar ao que ela não quer, também existe o que é a pressão dos fãs. Os fãs que não gostaram do que ela se tornou, porque ela desconstruiu a idol perfeita e foi para uma atriz fazendo coisas que eles talvez não quisessem enxergar que ela fazia, ou porque simplesmente se sentiram traídos. Na realidade existe isso com casos de bandas, inclusive, relacionado a assassinato de pessoas, como John Lennon. A pessoa sai daquela banda, ou deixa, no caso dela, de ser idol, e alguns acham que ela traiu eles, os fãs, que estavam assistindo sempre seus shows e mandando cartas e acompanhando sua vida, às vezes até demais. Ela os deixou para fazer outra coisa. Estar rodeada de notícias, de manchetes, de julgamentos e de perguntas já é difícil. Se você então não tem uma base consolidada de que pelo menos você está onde gostaria e que as consequências são naturais, portanto, e você vai tentar aguentar se fortalecendo naquele sonho, naquele desejo, na construção do que você quer, se ela não tem nem isso, porque esse não é o caso da Mima, aí é muito mais difícil. No que ela se segura? Em quem ela se segura? Se ao seu redor parece que ninguém a enxerga. Enxergam a idol, enxergam aquela que abandonou a carreira e os fãs como idol, enxergam a atriz promissora ou a atriz promíscua, e não há muita empatia, porque em cada lugar as pessoas estão ligando para o seu próprio objetivo, enquanto ela, Mima, é levada pelo dos outros, nunca pelo seu. O empresário percebe que ela está, sim, se sentindo mal ou sendo exposta a uma situação que não seria o ideal, o adequado ou o que ela desejaria. Mas tá dando certo, então deixa pra lá. Conforme o filme vai passando, a angústia dela e a nossa vai se intensificando, porque os cortes que antes eram menores, os movimentos que eram mais lentos em cada quadro, vão se tornando angustiantes.
rápidos, confusos, os planos mais fechados, porque da mesma forma que Mima começa a ter uma dissociação de identidade, ou não consegue compreender mais onde ela está e misturar sonho com ilusão, a realidade com a atuação, os planos, a montagem do filme faz isso também, para que você, espectador, propositalmente comece a confundir junto com ela o que é realidade, o que é sonho, o que está acontecendo nisso tudo. O mistério relacionado ao caso de um stalker e vários assassinatos e o que está acontecendo com ela vai progredindo e isso te prende muito na história. E no final tem uma explicação que para mim faz muito sentido, para algumas pessoas eu sei que ficou confuso, mas uma dica que eu dou para vocês: se ficar confuso, volte em alguns momentos, se você puder, no filme após terminar de assistir, porque as dicas estão todas lá, do que é realidade e do que não é. E de onde a Mima está a cada momento que ela acorda. É tudo muitíssimo bem pensado e você só descobre isso quando chega no final. Como essa indústria, mais uma vez, pode envolver pessoas doentes para além do próprio foco da própria atriz ou da própria idol. Como também pessoas que às vezes se inspiram demais nessa figura, embora não consigam ser como ela, acabam adoecendo em função de um sonho, de um espelho em alguém que idealizam e que, olha só, na verdade, também está quebrada. Na verdade, também tem fraquezas, também tem limitações, também tem medos e inseguranças, mas é toda uma vitrine criada para atrair e que acaba oprimindo e fazendo mal tanto para quem está lá exposto, muitas vezes, como também para quem está lá assistindo. Tentando ser igual ou tentando estar perto, estar próximo, um grande fã que quer acompanhar demais de forma até mesmo doentia. É um grande ensaio sobre essa indústria que já existia e existe até hoje no Japão, tanto de idol como de atrizes, mas principalmente dessas jovens que entram nesse meio e não é unânime, mas muitas vezes acabam passando por esse tipo de situação, não é incomum, nem mesmo fora do Japão. Peço que vocês assistam, depois me contem o que vocês sentiram, se vocês ainda acham, como eu, que o filme é extremamente atual, e se você, que não é meu caso, acompanha e é fã da indústria de idols, tanto K-pop quanto J-pop, o que você vê dentro e fora do Japão, você sabe que existe toda uma limitação e um molde, muitas vezes, sim, muito totalitário e ruim para essas meninas, para que elas possam seguir nessa carreira, mesmo que eventualmente elas nem estejam no topo do sucesso, porque assim, se você está no topo do sucesso, como vários grupos estão hoje, você pelo menos tem um reconhecimento e um dinheiro que pode ali te trazer mais benefícios e facilidades, ou pelo menos um ponto positivo no meio desse caos. E quem está tentando surgir? E quem ainda está tentando ascender? E quem está tentando ascender por meio de caminhos mais fáceis que não é o que se desejaria? E como essas meninas novas muitas vezes são manipuladas por empresários ou pessoas que têm conhecimento a mais, é um filme muito intenso, tanto em narrativa quanto graficamente, porque, como eu disse, tem assassinatos e muitas cenas que visualmente são angustiantes, até mesmo quando não tem mortes. Porque tem planos em que você vê que ela está comprimida, contraída, e a câmera está de cima, mostrando quando a pessoa está talvez perdida em si mesma, gritando embaixo d'água, um desespero que ninguém, nem ali do lado de fora da água, consegue escutar, nem no seu dia a dia. Como muitas vezes a máscara de pessoas que você vê em qualquer tela, desde aqui até a TV, o cinema, alguém que está num show, não mostra o que a pessoa está passando no backstage, por trás daquilo. E como é importante que você enxergue essas limitações e muitas vezes não as idealizem demais, porque às vezes a nossa idealização também cria mais uma pressão e gira essa máquina de estética e de fama que só faz mal aqui e ali, retroativamente. Perfect Blue é um filme importantíssimo, não é datado, é feito pela Madhouse, então esperem, mesmo que uma arte típica dos anos 90, algo muito bem feito, a direção do Satoshi Kon é certeira e causa todas as sensações que precisa para que você compreenda o que está acontecendo, e a confusão que você sente faz parte da experiência para que o grande ápice no final tenha o efeito e toda a intensidade necessária.
Espero que você saia diferente desse filme, me conta o que você achou, deixa o like se você curte esse tipo de vídeo, mais sugestões para outros para eu trazer e comentar aqui no canal. Se inscreve se você ainda não for inscrito para não perder nada que vai sair daqui pra frente e a gente se vê em todos esses próximos vídeos. Tchau, tchau!